Olá, pessoal. Tudo bem? Na aula de hoje, nós veremos o funcionamento do algoritmo RSA. Primeiramente, uma ideia geral, uma breve descrição do algoritmo e uma discussão de por que ele funciona. O intuito dessa aula não é demonstrar os teoremas de teoria de números associados ao RSA, certo? É efetivamente mostrar, descrever o algoritmo em linhas gerais e tentar entender o porquê alguns parâmetros ali foram escolhidos, principalmente porque que a chave pública e a chave privada precisam ter uma determinada relação que eu vou mostrar daqui para frente, certo? Então, para maiores informações, sobre realmente a matemática por trás da RSA, eu aconselho dar uma olhada em alguns outros livros que descrevem muito bem esse tipo de situação. Primeiramente, qual que é a ideia aí? Em 78, três professores do renomado MIT, o Ron Rivest, o Adi Shamir e o Len Edelman, publicaram uma proposta de um algoritmo de criptografia de chave pública, certo? Então, nós já aprendemos, quais são as características e quais são os requisitos de um algoritmo de criptografia de chave pública, certo? A ideia da aula de hoje é ver como esses três sujeitos usaram esses requisitos para realmente bolar aí um algoritmo. Então, o algoritmo que eles propuseram satisfazia aquelas 5 condições de funcionamento de criptografia de chave pública que nós vimos na aula passada. Relembrando, é computacionalmente fácil para uma entidade B gerar um par, chave pública e chave privada. É computacionalmente fácil que um emissor A, conhecendo a chave pública e a mensagem a ser cifrada M, gere um texto cifrado C. E é computacionalmente fácil que o receptor decifre o texto cifrado C usando a sua chave privada. Lembrando aí a nossa definição de fácil, o problema que pode ser resolvido em tempo polinomial como função do tamanho da entrada. Os outros dois requisitos envolvem o seguinte: é computacionalmente inviável que um atacante, conhecendo a chave pública, certo? Determine a chave privada PRB. Ou seja, de posse somente da chave pública, deve ser computacionalmente inviável chegar na chave privada. E deve ser computacionalmente inviável um atacante, conhecendo a chave pública e um texto cifrado, recuperar a mensagem original M, certo? Então foram os 5 requisitos que nós vimos na aula anterior. A ideia dessa aula é ver como o RSA, implementou esses requisitos, quais funções, que tipo de matemática foi utilizada aí para poder cumprir com esses 5 requisitos e criar um algoritmo de criptografia assimétrica. Então, relembrando que para poder cumprir esses requisitos aí, nós vimos que precisa existir uma funçãozinha f chamada aí de função trapdoor, tá? No RSA, essa função trapdoor foi escolhida com base em uma série de argumentos de uma área da matemática conhecida como teoria dos números. É uma área que estuda a propriedade de números inteiros, como divisibilidade, primalidade e fatoração. Era uma área que sempre foi extremamente teórica, certo? Na matemática, super antiga, e que no final da década de 70 aí, encontraram uma grande aplicação para ela. Então, relembrando aí a ideia da nossa função f trapdoor. Então, eu tenho aqui meu texto cifrado C, tá? Então, eu cifrei minha mensagem M com a chave pública, PUB. Isso tem que ser fácil de calcular. Então, essa cifragem aí de uma mensagem M com a chave pública deve ser fácil. E o processo inverso, ou seja, decifrar esse C, se eu tiver a minha chave privada, também tem que ser fácil, certo?
No RSA, a cifragem e a decifragem, elas vão ser feitas da seguinte forma, certo? Então, a minha mensagem M, né? Quando eu levo M, aí faço isso mod N, isso vai ser fácil de calcular. Eu já vou relembrar o que quer dizer a aritmética modular, a notação mod N, tá? E a inversa aí, ou seja, eu tenho o meu texto C, eu elevo ele a um D, faço isso mod N, isso é fácil de calcular se o D for conhecido, certo? Então, nesse caso, nós já teríamos aí a notação sobre quem seria a nossa chave pública e a chave privada. Então, o E representaria aí a chave pública, certo? Porque, então, eu estou fazendo aí, eu peguei a minha mensagem M, elevei ao E, certo? Vou fazer isso mod N, vou dividir aí o M elevado a E por N, vou pegar o resto vai ser o C. E o meu Dzinho aí, vai representar a chave privada. Por quê? Eu vou operar usando, né, o destino vai pegar o C, o texto C, cifrado, eleva D, faz isso mod N e recupera o M original. Certo? Então, o grande truque aqui, tá? Um dos focos da aula de hoje, é tentar entender sem a gente ficar apelando ali, tentando demonstrar os teoremas na parte matemática da coisa, tentar definir as características E e D tal que, né, o E e o D, né, vai ter que ser o inverso aí, certo? E que, dado somente E, vai ser inviável para um atacante descobrir D. E mais do que isso, se o atacante tiver somente o E, certo? E o C, e ele conhece, né, o RSA, ele não consegue aí chegar no texto M. Seria o quinto requisito aí de criptografia assimétrica. Beleza, então relembrando algumas coisinhas aí para a gente prosseguir com a descrição do algoritmo RSA. Para quem não se lembra, a mod n, né, é simplesmente aí uma notação aí de quando eu divido. Essa é uma notação, o que é isso aqui? Né? É a divisão de A por N, o valor disso aqui, isso aqui vai dar o resto, certo? Então, por exemplo, quanto que é 13 mod 5? Né? 13 mod 5, eu vou pegar o 13, divido aí por 5, eu tenho um resto 3, ou seja, 13 mod 5 é 3. Então, essa notação quer dizer o resto da divisão de A por B, certo? Então é isso, vocês já viram isso em algum dos cursos de matemática que vocês fizeram ao longo das disciplinas que vocês já cursaram. Certo? Então isso aqui é a notação mod aí, né? Tem a ver com a aritmética modular. Uma outra coisa que vai aparecer, talvez vocês não se lembrem, é a questão de congruência, relação de congruência. Então o A vai ser aí congruente a B mod M. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu divido A por N e A por B, esses caras eles vão ter aí o mesmo resto. Tá? Basicamente, essa é a interpretação aí dessa relação de congruência. Beleza? Um exemplozinho simples numérico. Né? Então, o 38 aí, ele é congruente ao 14, né? Módulo 12. Isso quer dizer o seguinte, quando eu divido 38 por 12, certo? E 14 por 12,
eu vou ter aí o mesmo resto, certo? Que é o resto 2. Tá? Formalmente, eu falar que A é congruente a B mod N é a mesma coisa que eu falar que o A menos B é um múltiplo de N. Então são duas coisinhas importantes para a gente lembrar, tá? A aritmética modular, congruência, e eu devo falar também aí sobre números primos, certo? Primalidade, né? Também sobre o MDC, máximo divisor comum. Tá? Então, tirando toda a questão dos teoremas e por que uma outra coisa vai funcionar, outra coisa não vai funcionar, o RSA ele pode ser entendido aí, tá? Por alguém que compreenda esses conceitos básicos aí de primalidade, máximo divisor comum e aritmética modular. Ok, então vamos tentar aí descrever o algoritmo de uma forma que fique claro, principalmente a geração de chaves e como é feita a cifragem e a decifragem aí do processo. Então, o que é o RSA? Então, o RSA é uma cifra de bloco, certo? Em que o texto claro e o texto cifrado eles vão ser inteiros entre 0 e n-1 para algum n, certo? Lembra lá? Nós tínhamos lá um módulo n, né? Então, qual que é um tamanho típico de n? Tá? Um tamanho típico de n é de 1024 bits, né? Ou algo como 309 dígitos decimais, certo? Bom, o NIST, né, o órgão de padronização norte-americano, ele já recomenda que o tamanho de n seja de 2048 bits. E já já eu vou tentar explicar para vocês o porquê que o NIST recomenda que esse tamanho de n aí aumente. Tá? Isso está diretamente relacionado à segurança do algoritmo. Então, beleza. O RSA ele pode ser descrito em 3 etapas, pessoal. Primeiramente, a criação das chaves, certo? Essa que dá um pouquinho mais de trabalho, entender a relação aí, ou seja, quais são as características que aquele E e aquele D vão ter que ter. Né? Vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui. E depois, como é feita a cifragem e a decifragem. E ao final eu vou mostrar um exemplo que eu retirei do livro do Stallings. Só para vocês verem com números aí o que está acontecendo. Então vamos lá. Lembrem-se que nós precisamos encontrar E e D. Tá? E e D, a gente já sabe que o E está relacionado aí com uma chave pública e o D está relacionado aí à chave privada, certo? Agora, a relação que nós gostaríamos de manter é essa. Então, quem é que vai ser meu texto cifrado? O texto cifrado vai ser quem? O meu texto claro M, eu vou elevar ele a esse número E e vou fazer isso mod N. Tá? Ou seja, é o resto da divisão de ME por N. Tá? E quem vai ser o meu M ali de volta? Então, suponha que a Alice ela fez isso aqui. C igual a M elevado a E mod N. Então, ela tem o programinha dela ali, ela escreveu a mensagem M, converteu isso para números, elevou a E e dividiu esse cara aqui por N, chegou no resto, esse resto aqui é o meu C, certo? Beleza. O que o Bob vai fazer? O Bob vai pegar esse C que ele acabou de receber, certo? Ele tem o D, né, que é a chave privada dele, eleva o D, faz isso mod N e
ele vai chegar no M se E e D respeitarem algumas características aí, certo? Então, essa conta, né, o E e o D aí, eles vão ser, né, a função inversa aí, o D vai ser a função inversa de E, caso E e D respeitem algumas características. Tá? É isso que a gente vai tentar construir com vocês ao longo da aula para entender quais são essas características. Então, novamente, as duas equações aí, né? Então, quem é C? C é n elevado a e mod n. Tá? Para mim decifrar, né? O sujeito para decifrar esse cara, ele vai pegar o C, eleva a d, faz mod n, ele recupera o e. Então, na prática, isso significa que para obter C, eu preciso elevar m à enésima potência e dividir tal número por e. Né? O resto vai ser o C. Analogamente, para obter o m, o destino eleva o C à décima potência e divide tal número por n, tá? Faz, encontra o resto, isso me dá o e. Obviamente que existem algoritmos aí para facilitar essas operações, tá? Isso vai ficar fora do escopo da aula. A gente quer entender como é que aqueles 5 requisitos de criptografia simétrica acabam entrando aqui no RSA. Certo, a grande tarefa aqui, pessoal, é entender qual que é o formato, aí, qual é a cara de E e D, certo? Ou seja, quais condições E e D precisam satisfazer para que essas duas equações aqui sejam válidas. Basicamente isso. Então, E e D precisam ter as seguintes características para que os 5 requisitos de criptografia simétrica sejam respeitados. Né? Essa é uma tabelinha que eu retirei do livro, tá? Mostra como a Alice vai gerar suas chaves, seu parzinho de chaves, tá? Eu não vou passar por todos esses itens por enquanto, não, depois eu vou voltar neles. O que eu quero que fique claro aqui é o seguinte: estamos querendo olhar para quem? Para o E, certo? E para o D, tá? Algumas coisas aqui vão acontecer antes, tudo bem? Mas vamos olhar para o E e para o D. Então a gente sabe que o E ele tem que ter aqui, ó, esse seguinte formatinho aqui, ó, certo? Então, o E precisa respeitar a seguinte regra: o MDC entre φ de n, calma, eu já vou explicar quem é φ de n, e E tem que ser igual a 1, certo? E o E tem que estar entre 1 e φ de n para poder respeitar as operações de módulo, certo? Isso quer dizer o seguinte, que o E e o φ de n, eles são primos entre si, certo? Então eles não têm divisores em comum ali. Legal, essa é uma primeira característica aí que o E tem que ter. Agora, a gente não sabe quem que é esse tal de φ de n, já já a gente vou mostrar quem que é o φ de n. Além disso, certo, para mim encontrar aí o D, né, olha o que apareceu aqui, né, uma relação de congruência. Em vez de escrever E menos 1, vou fazer o seguinte, mesma coisa que isso aqui. Vou passar o E para lá. Então, é E vezes D tem que ser congruente a 1 mod de n. Isso é a mesma coisa que escrever isso aqui, certo? Veja só, para que, né, eu consiga fazer o seguinte, né, que eu faço m elevado a e. Então, para que m elevado a e mod n, né, isso aqui é o meu c, e que para o meu c elevado a d mod n volte no meu m,
é preciso que a chave, as chavinhas aí, o E e o D, o parzinho de chaves E e D, vai ter que respeitar esse cara aqui e esse cara aqui, certo? Isso é garantido por uma série de teoremas, né? Uma série de regrinhas de teoria dos números. Bom, então vamos com calma aí. Nós ainda não vimos, né, o algoritmo aí completo de geração de chaves. A gente está parado aqui para tentar entender quem que é esse E e esse D. Eu já volto para a gente fazer direitinho cada um desses passos aqui. Então vamos lá. Primeiramente, quem é essa função totiente de Euler, né? Phi Então, Phi é a função totiente de Euler. Qual que é a definição dela? A definição dela é o seguinte: o número de inteiros positivos menores que n e relativamente primos de n. Ela vai ajudar a encontrar a relação, certo? Entre E e D. Então, ela é essencial para encontrar a relação aí entre E e D. Então, vamos pegar um exemplo aí, né? Quem seria, então, o φ de 10? Quem seria o φ de 10? Então, vamos olhar a definição. É o número de inteiros positivos menores que n. Então, vamos contar quantos inteiros positivos existem menores que 10. Então, eu tenho 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Esses são os inteiros positivos menores do que n. Agora eu preciso saber quais deles são relativamente primos com n. Ou seja, quando eu comparo, por exemplo, o 10 com o 9, eles têm algum divisor em comum? Tem. Então, por enquanto, tenho um aí inteiro positivo menor que n e relativamente primo a 10. E o 8? O 8 me serve? O 8 não, né? Tem um divisor aí, o 2. E o 7? Opa, o 7 é. Mas com 7 eles são primos entre si. E o 6? O 6 também não. Tem um divisor aí entre eles, o 2. Então, o 5? Também não. O 4? Também não. O 3? 3 sim. Né? 10 com 3 aí, eles são primos entre si. Certo? E o 2? O 2 também não. E o 1 sempre entra aí, certo? Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, o meu φ de 10 seria quem? Seria 4. Ou seja, 4 números inteiros positivos menores do que 10 são relativamente primos a 10. Beleza. Então tá. Mas quem seria aí o meu φ de n se o meu n for um primo? A gente pode usar essa nossa mesma continha que a gente acabou de fazer. Vamos pegar, por exemplo, o φ de 7. 7 é um primo, certo? Quem seria o φ de 7? Então tem que ver, olha. Então tem o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1, certo? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 inteiros positivos menor aqui. Bom, 7 é um primo, não é? Se 7 é um primo, eu sei que todos os. Os únicos números que dividem o 7 é quem? É ele mesmo e o 1. Ou seja, isso quer dizer que todos esses números aqui, certo? São menores do que n e relativamente primos que n. Então, meu φ de 7, na verdade, quem que é? É basicamente o quê? 7 menos 1, que é o 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6
números inteiros positivos menores que n e relativamente pequenos a n. Tá? Então, existe aí uma demonstração de que se n for um primo, né, um primo p aí, então o φ de p é p menos 1. E é possível demonstrar que se meu n for um p vezes um q, eu tenho que φ de n vai ser o quê? Um φ de pq, que é igual ao φ de p, eu consigo, né, agrupar essas funções aí, vezes um φ de q. Isso, na verdade, quem é? P menos 1 vezes o q menos 1. Certo? Então, essa aí é a ideia da função totient de Euler, só para vocês entenderem o que ela faz, tá? E nós veremos que ela é importante para estabelecer a relação entre E e o D. Então vamos relembrar que a gente quer isso aqui, né? Que o C vai ser o quê? Um M elevado a E mod N e o M vai ser o C elevado a D mod N. Então se eu simplesmente, né, pegar esse cara aqui e substituir aqui, certo? Então teria algo assim, né? Então, C elevado a D, opa, mod N. Mas eu sei que o C é o M elevado a E, certo? Daqui, dessa relação. Então, eu simplesmente substituir o C aí por M elevado a E elevado a D mod N. Eu chegaria nessa relação. Que o M nada mais é do que, né? O M elevado a um E vezes o D mod N. Bom, para que as relações acima sejam satisfeitas, é preciso que o E e o D sejam inversos multiplicativos. Tá? Lembrando aí, tá? A ideia do inverso multiplicativo seria o seguinte, né? O inverso multiplicativo aí do A seria o 1 sobre A, ou seja, A vezes 1 sobre A, eu tenho o 1. Né? O inverso multiplicativo do 2, né, é o meio, 1 sobre 2, que vai me permitir, quando eu faço esse vezes esse, eu chego no elemento neutro aí da multiplicação. Legal. Tá? Então, o E e o D, pessoal, eles vão ter que ser inversos multiplicativos. E é possível demonstrar o seguinte, que se ED for congruente a um mod φ de n, essa relação aqui, olha, é verdadeira. Então, isso mostra que eu consigo estabelecer aí uma equaçãozinha, certo? Para encontrar a relação entre E e D. Eu sei que eles são inversos multiplicativos e, mais do que isso, vão ser inversos multiplicativos aí mod, certo? Φ de n. Então, aquela história, ED congruente a 1 mod φ de n. Ou seja, o ED, quando dividido por φ de n, vai deixar o mesmo resto do que o 1 quando dividido por φ de n. Ou, eu poderia escrever assim, que é a mesma forma que está o D congruente a E menos 1 mod φ de n. Isso quer dizer que esse sujeito e esse sujeito deixam o mesmo resto quando divididos por φ de n. Isso é a noção de inverso multiplicativo em aritmética modular. Legal. Essa demonstração ela envolve propriedades aí de aritmética modular e outros dois teoremas. Um deles é conhecido como o pequeno teorema de Fermat, o outro como o teorema de Euler. Tá? Então fica aí como curiosidade para vocês darem uma olhadinha nesses dois teoremas. Então, por isso que eles são tão importantes aí para
para criptografia. E o ED, né, congruente a um mod de n, para essa relação ser verdadeira, é essencial que o E e o D sejam coprimos com φ de n. Então, o E é algo assim. O MDC entre E e φ de n tem que ser 1, da mesma maneira que o MDC entre D, certo? E φ de n também seja 1. Então aí a gente já consegue estabelecer aquelas duas características de E e D. Tá? A gente chegou que o ED, o E e o D tem que ser inverso multiplicativo, mod de φ de n, e que para que isso aconteça, o MDC entre E e φ de n precisa ser 1. Tá, vamos só fazer uma continha para vocês entenderem qual que é a ideia do inverso multiplicativo. Então suponha que eu tenho minha chave pública aqui, ó, 3. E aí eu calculei também o meu φ de n, que ele é 32. A gente já vai ver como é que calculei. Tá? Então, qual seria o inverso multiplicativo de E igual a 3? Né? Será que ele tem algum inverso multiplicativo? Ou seja, qual deve ser o valor de D para que ED seja congruente a 1 mod 32? Bom, se o meu D for 11, olha só, eu vou ter o seguinte. Lembra que meu D é 3, né? Então, se meu D é 3, eu tenho 3 vezes 11. 3 vezes 11 eu tenho aqui, ó, 33, certo? 33 mod 32, vejam só, tá aqui, né? Então, eu tenho 3 vezes 11, tem que ser congruente aí a 1 mod 32. É isso que está acontecendo, certo? Então, em linhas gerais, o 33 aqui vai ser congruente a 1 mod 32. Hã? Por quê? Porque o 33 mod 32 é 1. Ou seja, nós achamos o inverso multiplicativo de E. Tá? E que para isso acontecer, esse cara aqui, o E igual a 3, e esse cara aqui, o D igual a 11, eles são coprimos com o 32. Isso é verdade, né? Se eu pegar aqui, falar que o MDC é entre 3 e 32, isso vai me dar 1, certo? E o MDC é entre 11 e 32 também dá 1, certo? Eles não possuem aí divisores em comum, certo? Bom, tudo isso para mostrar para vocês o porquê que essas duas coisinhas precisam acontecer no momento da geração de chave. Tá? Então agora a gente pode olhar um pouco mais de cuidado como a chave vai ser gerada pela Alice. Então a Alice, primeiramente, ela vai escolher dois primos, um primo P e um primo Q. Tá? Importante, P tem que ser diferente de Q. A Alice agora vai calcular o N. Quem é o N? N é um P vezes Q. Então lembram só, no começo da aula, que a gente falou que o NIST já está recomendando, né, que o N seja 2048 bits. Então eu vou ter que arrumar um primo P e um primo Q, tal que quando eu multiplique esses dois, eu tenha algo em torno aí de 2048 bits. Certo? Enorme. É um número gigantesco. Certo.
Assim que eu escolho o P e o Q, a Alice escolheu o P e o Q, ela calcula o N, é simplesmente uma multiplicação, tranquila. Agora ela vai calcular a função totiente de Euler, né? O φ de N. Quem é o φ de N? A gente já sabe que ele pode ser escrito como o N é um P vezes o Q. Então o φ de N é um Q, é um P menos 1 vezes o Q menos 1, certo? Agora nós estamos prontos para escolher o E, que é a minha chave pública. Quem deve ser o E? Então, a gente já viu que o E deve ser o quê? Deve ser um sujeito tal que o MDC entre o φ de N e o E seja 1, e o E precisa ficar entre 1 e φ de N. Calculado o E, agora eu consigo encontrar o número D que vai estar relacionado aí com E, que é justamente a minha chave privada D. Tá? Então, quem vai ser o D? O D é o quê? D tem que ser congruente a E-1 ou que ED seja congruente a um mod de N, certo? Esse é meu D. Tá? Então, existem vários valores possíveis. Um deles vai ser aí o candidato à chave privada, certo? O D. E no RSA é normal que a gente fale o seguinte, que a chave pública, PU, seja o parzinho E e N, certo? Então o E e o N eles vão trafegar ali em claro, tá? E a chave privada PR é o parzinho T e N. O D ele vai ficar privado, vai ficar escondido, ele não vai trafegar de jeito nenhum, certo? Então esse é o algoritmo aí para criação de chaves do RSA. Então envolve a geração, né, de primos, a multiplicação desses primos, gerando n, o cálculo do φ do n, que é simplesmente o p menos 1 vezes o q menos 1, um cálculo aí do e, que vai ser feito com base no... esse vai ter que ser o quê? Um número até φ de n mais primo com o φ de n, e o d vai ser o inverso multiplicativo de e aí, mod φ de n. É o ed congruente a 1, mod φ de n. Pronto. Feito isso, é possível estabelecer quem é a chave pública, E, N, e quem é a chave privada, que é o D. E a cifragem e decifragem, né? Caso, né, a geração da chave aí, né, o E e o D satisfaçam aquelas características ali, né? Então nós vamos ter o PU vai ser o E e o N, e o PR, chave privada, vai ser o D e o N. Para cifrar, eu preciso, né, de um texto claro aí N. É importante que, por questões aí de implementação do algoritmo, que ele seja um bloco aí, um número menor do que N, tá? Então, o C vai ser quem? Vai ser esse bloco M aí, elevado a E, mod N. E o texto cifrado vai ser gerado por esse cara aqui, vai ser o C. Como é que eu decifro? Para decifrar, eu simplesmente pego esse número C, elevo a D, faço mod N e volto no N. E isso acontece porque o meu E e o D eles respeitam aquela série de requisitos ali que nós estabelecemos, né? E o MDC, né, entre E e φ de N seja 1 e que esse cara aqui aconteça também, certo? Que eles sejam inversos multiplicativos aí, tá? Se eles forem inversos multiplicativos, mod φ de n, e o MDC entre E e φ de n for igual a 1, beleza, essa relação aqui estará garantida por uma série aí de teoremas de teoria dos números.
para ilustrar um exemplo numérico, obviamente um exemplo que não deve ser colocado na prática, tá? E a gente já vai ver o porquê. Então, primeiramente, selecione dois números, P igual a 17 e Q igual a 11. O importante é que P e Q sejam dois números primos. Lembram? Agora a gente vai calcular o N. Quem é o N? É o P vezes o Q, que é simplesmente 17 vezes 11. Então, 187 é meu N. Então, nós vamos trabalhar, né, na cifragem da decifragem com aritmética modular, né, módulo 187. Próximo passo, né, a gente precisa gerar as chaves aí, né, o E e o D. Então, vou calcular a função tangente de Euler, o φ de N. Como o N é o produto de dois primos, eu consigo falar que o meu φ de N é um P menos 1 vezes o Q menos 1. Então, 17 menos 1, 16. 11 menos 1, 10. 16 vezes 10, 160, meu φ de N. Agora eu preciso selecionar um E tal que o E seja relativamente primo aí com o φ de N, certo? Que é 160, e menor que φ de N. Então, escolhemos aí o E igual a 7. Tá? Então, 7 com 160, eles não possuem fatores em comum, são primos entre si, e ele é menor do que 160. Então, esse seria a minha chave pública, o E igual a 7. Na verdade, uma parte da chave pública, a gente viu que a chave pública ali é o parzinho, é o E e o E. Né? Agora, se eu tenho E, eu preciso achar qual é o inverso multiplicativo do E mod φ de N, que é o 160. Então, tá aí. DE tem que ser congruente a 1 mod 160. Importante que o D também tem que ser menor do que o 160. O valor correto aí de D seria o 23, porque eu faço 23 vezes 7, eu tenho 161, tá? Então, 161 aí é congruente, né, a 1 mod 160. Justamente isso, 1 vezes 160 mais 1. Esse D, pessoal, existe aí um algoritmo bem legal chamado algoritmo estendido de Euclides, que ele permite calcular o D dado o E, certo? Então, as implementações do RSA, eles usam esse algoritmo de Euclides estendido para fazer esse cálculo aí do D. Então, veja só, então nós temos que a chave pública aqui vai ser dada pelo o meu E, que é o 7, e o meu N, que é o 187. E a chave privada vai ser dada pelo meu D, que é o 23, e o meu N, que é o 187. Então, isso aqui vai ficar oculto, né? Vai ficar privado, e isso aqui pode trafegar. Tá? Então, tá aí, 787, 23, 187. Como é que ficaria a operação de cifragem? Então, vamos supor que o texto claro M, é 88. Então, aqui, para trabalhar com RSA, é importante que seja utilizado aí algum protocolo para transformar, né, letras em números. Tá? Isso é importante para o RSA, caso você queira trabalhar com mensagens aí alfanuméricas. Né? Se isso aí for número, então é simplesmente converter isso aí para número. Tá? Por exemplo, por bits, né, eu posso converter isso aqui esse cara para bits depois, tranquilamente. Então, meu M é 88. Vamos lembrar lá. Quem que é o C? O C vai ser quem? O M elevado a E mod N. Então, tá ali. Quem vai ser o C? Vai ser o 88 elevado a 7, né? Que é o Ezinho, mod N, que é o 187. Então, ao fazer essa conta aqui, que é basicamente, né, o resto da divisão desse brutamontes aqui, com esse número aqui, certo? Existem também maneiras de
de otimizar essa operação, essa exponenciação aí. Lembrando que isso aqui tem que ser computacionalmente fácil de fazer, né? Esse cara aqui vai dar 11, e 11 é o texto que vai trafegar, é o texto cifrado. Beleza? A volta do processo, ou seja, a decifragem, exige que o destino use o seu parâmetro D que está oculto, certo? Então vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto que chegou, que é o 11, vai elevar a D, que é o parâmetro dele que está oculto, que é o 23, e vai fazer isso mod 187. Como o E e o D são inversos multiplicativos mod de N, esse sujeito aqui vai gerar aí o 88, que é o texto claro. Tá? Então, existem aí implementações do RSA Online para vocês poderem brincar um pouquinho com esses números, tá? Assim como vocês podem utilizar o Wolfram Alpha se quiserem checar as contas e fazer alguns exemplos de RSA, beleza? Então esse é um exemplo numérico do RSA. Bom, mas por que ele funciona? Tá? Ou seja, onde está a segurança do RSA? Tá? Então, quem é que me garante que se eu tiver, se a Trude tiver o E e o N, ela não consegue chegar no D? Tá? Então, vamos ver isso. Segundo ponto, como deve ser feita a escolha dos parâmetros? Então, tem vários parâmetros ali, né? Então, tem alguns números primos que tem que aparecer, tá? Então, como é que tem que ser feita essa escolha dos parâmetros? Qual o cuidado que tem que ser feito? E, por fim, discutir até quando nós podemos confiar no RSA, tá? Ou se é que o RSA já tem algum tipo de restrição. Beleza. Então, nós vimos que o par NE, né, é a chave pública, deve ser acessível a qualquer usuário. Ou seja, garantindo ali, né, tendo que garantir os requisitos de criptografia simétrica, o RSA só vai ser seguro se for difícil calcular o D quando apenas N e E são conhecidos. Hã? Bom, vamos ver aí como é que funcionaria a segurança do RSA, ou seja, no que depende a segurança do RSA e por que ele funciona. Então vamos pensar no cenário aqui de Alice, de Bob e a Trudy, certo? Então o Bob, ele vai ter aqui a chave pública do Bob, certo? Vai ser ali o parzinho EN, e a chave privada vai ser o parzinho DN. Isso quer dizer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, PU Bob, PR Bob. Isso quer dizer que a Alice conhece a chave pública do Bob e a Trude também conhece a chave pública do Bob. Beleza. Então a Alice vai enviar uma mensagem aí para o Bob. Então a gente sabe que o que a Alice vai fazer? Ela vai fazer o seguinte: ela vai escrever uma mensagem M, ela vai elevar E, vai fazer mod N e isso vai gerar aí um texto C. Certo? Beleza. O Bob, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o C, eleva ao D, faz mod N e isso ele recupera o E. Agora, o que a Trude tem disponível para ela? A Trude tem disponível quem? O C, certo? E o PU de Bob. Ou seja,
A trude conhece o texto cifrado, conhece o parâmetro E e conhece o parâmetro N. Que tipo de esforço ela vai ter que fazer para, por exemplo, ou quebrar o C, né? Ou descobrir o C, ou descobrir o D? Vamos lá. A Trude sabe que para decifrar a mensagem, ela precisa fazer isso aqui. Para decifrar a mensagem, ela tem que pegar o C, elevar aí um parâmetro que ela não conhece e fazer mod in. Isso aqui tem que dar o M, certo? Agora, ela não sabe qual número é esse, mas ela sabe que é um número aí que eu vou chamar de X, beleza? O RS é um algoritmo público, ela sabe que quem vai ser o X? X vai ser quem? X é, vou fazer, vamos lá, vamos fazer aqui, tá? Beleza. Quem é o X? X vezes E tem que ser congruente a 1 mod feed-in, certo? Isso ela sabe das equações do RSA. Novamente, quem ela conhece, gente? Ela conhece o E. O E ela tem, certo? Esse feed-n aqui, ela tem o feed-n? Ela não tem o feed-n. Mas ela tem quem? O N, certo? O N ela tem. Bom, como é que eu faço para chegar do N para o feed-n? Então ela tem o N, mas ela sabe que o N é um produto de primos. Então ela sabe que o feed-n vai ser quem? Um P menos 1 vezes 1 Q menos 1. Então, para a Trude chegar no feed-n, que é o último obstáculo, né, para ela poder aplicar o algoritmo estedido de Euclides e encontrar o x, ela precisa descobrir chegar no feed-n. E para ela chegar no feed-n, olha só o que ela tem que fazer. Ela vai precisar fatorar o n. Se ela fatora o n, ela descobre quem vai ser o P e o Q, e ela faz o P menos 1 vezes Q menos 1 e ela calcula o feed-n. Opa! Então, para a Trude também fácil, né? Por quê? Se ela fatorar, conseguir fatorar n, ela consegue encontrar o d usando o algoritmo estedido de Euclides. Perdão, se ela fatora n, ela chega no feed-n, com o feed-n ela consegue encontrar o x usando o algoritmo estedido de Euclides. Então, para a Trude, basta fazer o quê? Fatorar o n. Certo? E aí, é fácil ou difícil fatorar esse n? Bom, nós vimos aí que a Trude ela quebra o RSA se ela conseguir fatorar o n. Mas o que acontece se o n for muito grande? Bom, nenhum algoritmo atualmente disponível aí ou publicado consegue fatorar números em tempo polinomial. Acredita-se aí que isso seja um problema NP completo, ou seja, se n for muito grande, a Trude não vai conseguir fatorar esse número em tempo polinomial. Isso a gente continua trabalhando naquele esquema de criptografia computacionalmente segura, certo? Só para vocês terem uma ideia, um número de 768 bits, né, formado por dois fatores primos, foi fatorado com sucesso no fim de 2009. Então isso foi na época ali o alerta para ninguém mais usar o RSA com tamanho de chave de 768 bits, né? E os caras levaram 2 anos para se fazer isso. Isso em 2009, né? Praticamente aí, 11 anos depois, é esperado que
o 1024 esteja talvez próximo, enfim, as pessoas já consigam ter algo, né, algo muito próximo de se quebrar o RSA de 1024 bits. Esse é o motivo pelo qual o NIST já recomenda que seja utilizado um RSA com um tamanho de N aí dobro, certo? 2048 bits. Beleza? Porque números menores do que 768 bits, já existe evidência de que é possível fatorar esses números em um tempo razoável. Beleza? Bom, então além do tamanho do N, outros parâmetros precisam ser escolhidos com bastante cuidado. Tá? Então eu vou somente mencionar aqui, depois tem alguns detalhes sobre isso lá no livro. Tá? Então o P e o Q deverão diferir em tamanho por alguns dígitos. Tá? Então não adianta pegar um P e o Q com um tamanho muito diferente. Existem heurísticas aí que dá para inferir quem vai ser o P e o Q e que acaba conseguindo fatorar o número e quebrar todo o sistema. Beleza. Tanto P-1 quanto Q-1 deverão conter um fator primo grande, justamente para atrapalhar a fatoração, certo? E o MDC entre P-1 e o Q-1 deverá ser pequeno, beleza? E se o E for menor do que N e o D for menor do que N, né? Quarto aí, então o D pode ser determinado com facilidade. Então existem alguns ataques aí onde o alvo de E e D está justamente relacionado à falta de cuidado dos programadores, tá? Em escolher os parâmetros do RSA. E essa é uma discussão que vai longe na comunidade de criptografia, tá? Tem muitas pessoas que afirmam que o RSA, né, por ele ser tão difundido e o algoritmo não ser tão complicado assim, as pessoas acabam não tomando os devidos cuidados na escolha dos parâmetros e acabam implementando aí versões do RSA suscetíveis a problemas, suscetíveis a ataques, né? Você acha que está implementando um RSA de 2048 bits, super robusto, mas vários cuidados na escolha dos parâmetros não estão sendo feitos. Então esse é a grande origem de ataques nos criptossistemas de chaves públicas, tá? É justamente esse cuidado que tem que ser tomado com os diferentes parâmetros que têm que ser implementados. E o PIQ? PIQ é a semente aí do processo, né? Tudo começa com geração de dois primos P e Q. A gente já viu que esses primos tem que ser grandes, né? Porque eu vou depois fazer P vezes Q e o N é o tamanho do meu, da minha chave. Como é que eu poderia escolher P e Q? Será que existe alguma técnica eficiente, tá, para gerar números primos? Bom, eficiente aí não existe muito não, tá? A ideia é o seguinte, é escolher um número ímpar e testar se ele é primo. Então, a maioria dos algoritmos, né, a maioria dos testes de primalidade, né, utilizam essa heurísticazinha aqui. Escolha um primo, né, e aí, perdão, escolha um número ímpar e testa se ele é primo. Tá? Agora, a grande maioria dos testes implementados são probabilísticos. Tá? Por quê? Se fosse, né, se a gente tivesse algo determinístico, né, teoricamente eu teria que pegar, por exemplo, um primo gigantesco aí, com, sei lá, 10 elevado a 10 caracteres, eu teria que testar se todos os números, né, antes dele possuem algum divisor com esse sujeito aqui. Imagina a quantidade de tempo que isso ia levar. Tá? Então, por isso que a maioria dos testes implementados na prática são probabilísticos. Beleza? Bom, mas será que existe algum algoritmo determinístico eficiente, tá, para mostrar que um dado número é primo? Sim, tá, é algo razoavelmente novo. Tá? Em 2004, três pesquisadores indianos propuseram um algoritmo determinístico, tá, que define com eficiência se um dado número é primo. Até tem o paper aqui, Primes e SMP, e lá em 2004, eu lembro que eu era estudante de graduação, e foi um bafafá na época porque as pessoas
viram o paper e acharam que, na verdade, o RSA estava sendo quebrado, ou seja, encontraram uma forma eficiente de fatorar ele. Mas não. O que eles propuseram foi um algoritmo determinístico, tá? Para verificar se um dado número é primo. Tá? Então, existem vários outros artigos depois desses artigos, desses 3 indianos aqui, para tentar criar um algoritmo mesmo, implementar esse cara de maneira eficiente aí, para ver se ele batia as outras técnicas probabilísticas. Bom, então existe esse algoritmo, mas mesmo assim os desenvolvedores, né, as empresas, né, continuam utilizando aí outras técnicas probabilísticas para verificar se um dado número P aí é primo. Okay. E até quando nós podemos confiar no RSA? Tá? Então, a maioria das discussões da criptoanálise do RSA tem focado na tarefa de fatorar N em seus 2 fatores públicos. Foi o que nós vimos, né, nos slides anteriores. Né? Por que o foco é esse? Porque com os algoritmos atualmente conhecidos, encontrar D, né, dados E e N, parece ser tão demorado quanto o problema da faturação. Então, acaba toda a segurança do RSA acaba sempre reduzida em fatorar o N nos seus fatores primos P e Q. Tá? Então, o benchmark do RSA de segurança aí utilizado é sempre o desempenho do algoritmo de fatoração. Bom, só para vocês terem uma ideia, essa tabela aí mostra aí a questão de como é que as faturações estão acontecendo ao longo dos anos. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, em 91 foi possível aí faturar num tempo razoável, né? 332 bits, né? E as coisas foram aumentando, né? Depois 365, 398, 428, até em dezembro de 2009, certo? Onde os pesquisadores conseguiram quebrar aí, fatorar de maneira eficiente, né? 768 bits. Então eles conseguiram quebrar aí um criptosistema RSA que tinha aí um N igual a um P vezes o Q. Tá? Isso aqui era chamado de RSA Challenge, certo? Que era inclusive fomentado pela RSA, que é uma empresa agora, depois da criação do algoritmo, uma empresa gigantesca, tá? Que desenvolve aí produtos de segurança. Então ela pagava para os caras para tentar quebrar a segurança de RSA. Esse desafio ele foi descontinuado e o pessoal a empresa não fomenta mais esse desafio aí, tá? Então a gente fica um pouquinho no escuro, obviamente, sempre olhando aí para academia para ver se existem artigos científicos novos que mostram aí como é que está a situação do RSA no ano que a gente vive, que é 2020, né? Lembrando que a recomendação hoje é que com 2048 bits é muito, 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 muito difícil fatorar esse sujeito aqui. Tá? Então, aparentemente, nós estamos seguros, mas isso pode ir por água abaixo, por exemplo, com computação quântica ou com descoberta de novos algoritmos inovadores aí que permitem fatorar um número em tempo polinomial. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Né? Com isso, a gente fecha o tópico de criptografia assimétrica e RSA. Nas próximas aulas, nós vamos começar a ver algumas aplicações de criptografia, por exemplo, integridade, funções de hash, autenticidade, no repúdio. Veremos também aí como a criptografia assimétrica se posiciona perante aplicações importantes como infraestruturas de chaves públicas. Tá? Isso é muito importante também, ou seja, como é que a criptografia assimétrica e as suas aplicações realmente funcionam de forma prática no mundo. É isso. Muito obrigado e até a próxima.